Então, aula de física sobre lentes, lá de ótica, né? Então, aula comigo, professor Luiz Carlos Noronha. Vamos dar início. Então, lentes esféricas. Uma lente esférica é um conjunto formado por dois dioptros, em que um deles é necessariamente esférico. Ou seja, você tem aí uma lente em que os dois lados dela aí, né? Dioptro é a passagem do A para a lente, depois da lente para o A, se continuar no mesmo sentido, né? Então, existem essas duas passagens aí, e se uma delas for esférica, a gente considera uma lente, ok? Então, tá aí uma lentezinha, aquelas lentes que a gente tem no dia a dia, nos óculos, em tudo, né? Ok? Lembrando que cada lente dessa, nesse caso aqui, vieram de duas circunferências, tá certo? Você cortou lá, formando duas circunferências, a C1 e a C2, né? Ligando esses dois centros aí, a gente tem o que a gente chama o eixo principal, lembra lá de espelho esférico também, né? Esse Ezinho aqui, ó, é a espessura da lente, ela é sempre medida aqui, ó, no meio. Verifique que o meio é maior, né, do que as bordas aqui, ó. Essa parte final aqui a gente chama borda, né? Então aqui essa é uma lente de bordas finas, tá? Ok? E ela tem aqui o V1, o vértice, como tem lá no espelho, o V2, os raios. E vamos passar para frente. Nós temos vários tipos de lente. Essa aí, a gente teria convexa de um lado, convexa do outro, né? Seria biconvexa, tá certo? Calma que a gente vai ver isso tudinho, relembrar essa nomenclatura. Então, nós temos aí o centro de curvatura, como eu falei, o vértice, tá certo? O raio de curvatura da lente, a espessura, e vamos para frente. Vamos primeiro aprender os nomes das lentes, né? Às vezes vem essa questão simples e a gente perde, né? Então a gente tem que saber a nomenclatura, o nome de cada lente. O nome de uma lente é obtido da seguinte maneira, tá? Primeiro, citamos a face de maior raio, né? Naquela primeira lente que a gente viu, todas as duas eram convexas, então biconvexa, né? Convexa, convexa, biconvexa. Citamos a face de maior raio de curvatura e em segundo a de menor raio. Quando as duas faces tiverem nomes iguais, usa-se bi, como a passada. Era convexo de um lado, convexo do outro, né? Ok? A gente viu que o espelho podia ser côncavo, a parte de dentro, ou a parte de fora, convexo. Aquela lente que a gente viu há pouco tempo era convexa, convexa. Só voltando aí, ó, era convexa, convexa, biconvexa. Mas a gente vai ver aqui de um em um, né? Tiver nomes igual, usa-se bi. Quando uma das faces for planas, então se eu tiver uma face, a face for plana, né? O seu nome vem em primeiro lugar. Então, plano côncavo, plano convexo, a gente vai ver isso tudinho, tá certo? Então, quando eu tenho a face plana, primeiro vem o nome plano, ok? Então tá aí, ó, essas 6 lentes aí podem aparecer aí em concursos, em vestibulares, é importante que a gente domine a sua nomenclatura. Aqui, ó, biconvexa, né? Dá para ver os dois lados aqui, ó, convexa é o lado de fora, né? Esse lado é o lado de fora da colher, convexo. Você vendo aqui do lado também, aqui de fora está aqui convexo, então biconvexa. Olha, esse aqui, ó, côncava, é a parte de dentro da colher, côncava. Aqui a parte de dentro também côncava, então bicôncava, tá? Aqui, ó, tem o plano, né? Então, a plano vem primeiro, plano, masculino, plano, plano, tá? E aqui, ó, esse lado é a parte de trás da colher, então é convexa, né? A gente já viu um espelho, convexa, lente convexa, feminina. Aqui também, ó, plano, ó, o plano, ó, vem primeiro o nome plano, sempre em primeiro lugar plano, plano, plano. E aqui a parte de dentro da colher, a parte de dentro da colher é côncava, tá? Côncava, lente côncava, feminina, ok? E aqui, quando vem assim, professor, aqui é côncavo, o primeiro nome, e aqui é convexa. Por que ficou côncavo, convexa? Então, eu vou botar sempre o primeiro raio. Se você pegar essa parte aqui que é côncava, a parte de dentro, ó, e você complementar a circunferência, você vai ver que ela é maior do que essa outra lente aqui convexa. Se você pegar essa convexa e fazer a circunferência, ela vai ficar menorzinha, ficou horrível. Então, a côncavo deu uma circunferência maior. Então, primeiro vem ela, côncavo, masculino, convexa, feminino, ok? Então, você tem que ver qual tem um maior raio. A côncavo aqui, ó, ela tem um raio enorme, ó,
ela ficou enorme, tá vendo? A convexa aqui, ela é mais fechadinha, ó. Então ela ficou menor, por isso que a convexa veio depois. Olha essa aqui, ó. Essa aqui, olha a parte de dentro, a côncavo aqui não é côncavo, né? Vê que ela vai ser a menor fica por último, ó. Se você fizer a circunferência, ela vai ficar menor. A convexa aqui vai ficar bem maior, a circunferência. Então, primeiro convexo no masculino, côncava no feminino. Me perdão aí pelo o erro aqui, tá certo? Mas aqui você dá para ver, ó, que esse raio, essa parte côncava, veio de uma circunferência menorzinha, menor que ela, então ela vem por último côncava, do que essa outra parte convexa. Se você for fazer aqui a convexa todinha, você vai ver que ela é maior. Então, como a convexa deu um raio de curvatura maior, ela veio de uma esfera maior, já que ela é esférica, então vem primeiro a maior, convexo, no masculino. Ok? Então, essa aí são as lentes. Biconvexa, bem fácil, convexo, convexo. Bicôncava, todas as duas partes, côncava interna, né? Ok? Sempre que vier plano, vem primeiro no masculino plano. Aqui plano, a parte de trás da colher é convexa. Aqui plano, ó, plano, vem primeiro plano. A parte de dentro aqui é côncava, então vem côncava, feminino, lente, né? Aqui, quem é maior? Eu tenho o côncavo aqui, ó, que lógico que essa parte côncava aqui, ele veio de uma esfera bem maior. Então, côncavo vem primeiro. O convexo aqui, ó, veio de uma esfera menor. Então, convexa por último. Sempre primeiro, maior. Ok? É só lembrar do plano. O plano é maior, né? Seria não teria fim, né? A circunferência. Então, o maior vem primeiro. É só lembrar do plano que você vai lembrar que o maior vem primeiro. Aí faz aqui, ó. Aqui, ó, o côncavo ó, é menorzinho, ó. Se eu fizer aqui a circunferência, é menorzinho. Já o convexo aqui é maior, então o convexo vem primeiro, o maior sempre primeiro, ok? Qualquer coisa você volta aí, vê essa explicação, mas você já sabe bem isso. Então, ó, essas lentes aí de cima são chamadas borda fina, quando eu tenho aqui a espessura maior que as bordas, ó, observe que a espessura aqui ó, é maior, nessas três lentes, nessa também, ó, nessa também a espessura é maior, então é bordas finas, tá? E essas outras aqui, a gente chama de bordas espessas, tá? Ou grossas, tá? Então, observe que a espessura da lente, ó, que é essa parte aqui do meio, ela é menor do que as bordas. Então, bordas grossas, dá para ver, né? Espessas, tá? E aqui as bordas, ó, o final da lente é bem fininha, ó, se une, ó. Bordas finas, ok? Lembrar disso também, beleza? E outra coisa importante, já lembrando aqui para vocês, eu posso dizer que toda lente convexa é borda fina. Porque, professor Luiz Carlos Noronha, peraí, quer dizer, se a lente for convexa, ela sempre tem a borda fina? Observe aí na nomenclatura que sempre vai ter essa parte da borda fina, ok? Se você pegar a côncava, você viu que as três possibilidades de lente da côncava, tá? Ela é borda espessas, ok? Não esqueça esse detalhezinho aí também, que pode se misturar aí na parte de nomenclatura. Então, além de saber o nome das lentes, eu tenho que saber quais são bordas finas, bem fácil, dá para ver que a borda aqui é fina, essa borda já é grossa, né? Quem é borda fina, quem é borda grossa. E também lembrar que toda convexa é borda fina, toda lente côncava é borda espessa, ok? Vamos para frente? Bora. Independente da borda, todas as lentes serão delgadas, espessuras desprezível. Peço desculpa, é muita aula nessa época. Ok? Então, independente da borda, todas as lentes serão delgadas, tá? Ela chama aí delgadas, lentes delgadas, tá? Que a gente vai trabalhar aqui no nosso dia a dia. Comportamento óptico das lentes. Então vamos ver como é que essas lentes se comportam. Algumas lentes dessa, quando pega os raios que vem, por exemplo, do Sol, ela pode pegar esses raios e unir eles. A gente chama de convergente, né? Os alunos convergiram para uma solução lá naquela discussão, então vai tudo para um ponto. A turma chegou, né?
chegou essa parte aí, convergiu, né, para um determinado assunto lá, ele resolveu, né? Então houve uma convergência, tá? Então a lente também faz isso, ela pega os raios solares ou os raios luminosos, pode convergir, passar por ela aí para um ponto só, como aquela lupa que a gente põe para queimar, lembra? Você pega uma lupa que aumenta lá a letra, né? A gente vai já estudar aqui a lupa. Você pega a lente, ela foca num canto só, se você botar o sol lá no papel, o papel queima, porque ela é convergente. Olha, a lente lupa já é convergente, a gente vai já ver qual é o tipo da lente lupa, se ela é convexa, né, ou não, e vamos falar aqui para vocês. Então tá aí, ó, uma lente convergente dos Enem, dos vestibulares, são representadas assim, ó, com essas duas setinhas, uma para cima, uma para baixo, tá certo? Então toda vez que você vê no concurso, no Enem, numa prova, essas setinhas assim, ó, indicando para cima e para baixo, polo norte e polo sul, tá? Nós temos aí uma lente convergente. O que isso quer dizer? Que o raio de luz, ao passar por elas, converge para um ponto só, tá certo? Nós temos aí, vamos só nomear aí os pontos da lente, tá certo? Os elementos da lente, né? Eu tenho aí o centro da lente, tá aí, é o C. Então, ó, eu tenho aqui um raio, se ele vem aqui paralelo, ó, quando ele passa pela lente, ó, ele vai exatamente o que a gente chama de foco da lente. Lembra lá no espelho? Só que o espelho batia e voltava, porque o espelho, a luz bate e volta, ela não atravessa. A lente, ela atravessa. Aqui o óculos, a luz vem e atravessa, né? Se fosse um espelho, batia e voltava, a gente não via nada aqui, né? Ia estar um espelho atrás, só ia ver a parte de trás do espelho, ok? Então, todo raio que vem paralelo, ele passa pelo foco, tá certo? Se for uma lente convergente, tá? Então ele vem assim, paralelo, ó, quando passa pela lente, converge, ok? Beleza? Nós vamos ver que o nosso olho é uma lentezinha, a gente vai ter uma aula de estudo da visão, a gente vai ver que ela é uma lentezinha, que ela faz isso, a luz vem e ela converge lá para a retina, né? Para a gente ver a imagem, forma a imagem lá. Então, quando a lente é convergente, é importante saber isso, o foco é real. O que significa real? Significa que a luz passa por ele, tá certo? Se ele fosse virtual, não passa. Lembra do espelho plano? Quando você olha no espelho plano, sua imagem está lá atrás, a luz não chega lá, então sua imagem no espelho plano é sempre virtual, ok? Aqui não, a lente, a luz passa e passa pelo foco, então esse foco aí é chamado real, ok? Temos ponto A, que é anteprincipal, né? Não confundir o anteprincipal com o centro de curvatura. Nas lentes não se pode afirmar que o raio de curvatura é o dobro da distância focal. Isso era lá em espelho, né? A gente via que o foco era a metade do raio, né? Ou o raio era o dobro do foco, né? Aqui o A é o ponto anteprincipal da lente, né? Comparando com o espelho lá, você pode fazer essa analogia, seria o centro do espelho, né? Agora, você não pode dizer que aí é o centro da lente, como a gente diz lá que é o centro do espelho, porque a lente é outra estrutura, ok? Agora, vamos ver outro raio aí, ó. Se esse raio agora passar pelo foco, em vez dele vir paralelo aqui, ó, como a gente viu, ó, todo raio que vem paralelo passa por onde? Pelo foco, se a lente for convergente, tá certo? Como é que eu sei que a lente é convergente? Porque ele botou essa setinha, ó, botando para cima e essa para baixo. Então o raio passa pelo foco. Agora, se ele vier passando pelo foco, a gente já sabe lá de óptica, princípio da reversibilidade. Se você olha num espelho e vê os olhos da pessoa, se a pessoa olhar para o espelho, ela vai ver os seus olhos, tá? É o princípio da reversibilidade. Ou seja, se veio reto e passou pelo foco, se vier pelo foco, vai passar o quê? Reto. Tá aí, ó. Se vier aqui pelo foco, ele volta, ele passa pela lente e vai paralelo, ok? Então, na lente convergente, quando o raio vem paralelo, ao passar pela lente, ele sempre passa pelo foco dessa lente, ok? Agora, se eu não botar o raio paralelo, se eu botar o raio passando exatamente pelo foco, ele passa pela lente e sai paralelo. Isso vai ser importante, que eu vou precisar de desses dois raios, para traçar a imagem em uma lente. Onde é que vai aparecer a imagem numa lente, ok? Então lembre-se desses dois casos aí.
todo raio que vem paralelo, esses dois raios notáveis numa lente, todo raio que vem paralelo numa lente convergente, ela passa pelo foco. Todo raio que incidir pelo foco, ela passa paralelo, ok? E se passar aqui pelo que a gente chamou de vértice, né, da lente, tá certo? Ou seja, o centro óptico, perdão, vértice do espelho, né? Como todo raio que passa aqui pelo centro óptico da lente, tá certo? Tá aqui, ó, o centro óptico da lente, tá? A gente vai ter o que? Ele não sofre desvio, então ele passa. Nós vamos precisar aí de dois raios desses três aí para que a gente consiga formar as imagens e dizer como é que vai ficar a imagem se não tiver uma lente lá na hora para fazer, lógico, né, no vestibular. Beleza? Então vamos embora. Lente, sim, na lente divergente. Ó como é diferente a lente divergente, ó. A setinha, ó, é o contrário, tá vendo? Então quando eu vejo no vestibular, no concurso, a setinha assim, ó, dando até uma ideia que tá mais grossa a borda aqui, né, tá? Então tem aí a lente divergente. Ó a convergente como era, ó, apontava para o norte e para o sul, convergente, ok? Olha aqui, ó, diferente. Então já sei que é uma divergente. Se é uma divergente, o que é que vai acontecer com esse raio que vem paralelo? Vai passar aqui pelo foco? Não, né, pessoal? Ela vai divergir. Então eles não vão tudo para o mesmo canto, senão ela é convergente. Essa é divergente. Então olha o que vai acontecer. Vai-se embora. O prolongamento dela é que passa por esse foco. Então o foco agora não vai passar a luz, ele é virtual, tá? Ó, virtual, tá certo? Na convergente o foco é real, porque o raio vem paralelo e realmente passa pelo foco. É só uma questão de conceito, tá certo? Aqui ele não passa pelo foco, então ele é virtual. É importante a gente saber isso. Se vier paralela ao foco, ó, tá? Preste atenção, se ela vier paralela ao foco, lógico que aqui ela está, paralela ao foco. Se ela vier em direção ao foco, o que é que vai acontecer que a gente viu? Ela vai o que? Todo raio de luz que vem em direção ao foco passa pela lente e vai o que? Paralelo. Tá aqui, ó, paralelo. Todo raio de luz que vem paralelo passa pelo foco. Tá aqui, ó, pelo foco, o prolongamento, tá? Todo raio que incide na direção do foco, tá aqui, ó, incidindo na direção do foco, ele passando pela lente, quando ele passa aqui dentro da lente, ele sai assim, paralelo, ok? E todo raio que passa pelo centro óptico continua do mesmo jeito. Então, esses são os comportamentos aí dos raios ao passar por uma lente convergente e divergente. A gente tem que memorizar isso, tá? Memorizar, decorar, faz parte também do processo de ensino-aprendizado. E isso é importante para você ganhar tempo e classificar num concurso em cima do concorrente, ok? Então, tá aqui, ó. Todo raio que vem paralelo, quando passa pela lente, ela passa na direção do foco. Como ele não pode passar aqui no foco, ela é divergente, ela vai espalhar os raios, o que passa é o prolongamento. Todo raio que vem na direção do foco, ó, ele não passa sem sofrer desvio. Passando pela lente, ele vai o quê? Paralelo. Agora sim, todo raio que vem aqui na direção do centro óptico, aí passa do jeito que vier, ok? Beleza? Se vem na direção do foco, vai paralelo. Beleza? Considerando o índice de refração da lente maior que o meio. Pessoal, a gente no dia a dia, o ar, né? Nós temos uma lente feita de outro material, então a gente chama o material do ar. Daqui cada um tem um índice de refração diferente, tá? Então, considerando aqui a refração da lente maior que o do meio. Então, no dia a dia dos óculos, sempre a lente tem, vamos supor essa palavra, mais densa, tá? Ou seja, o termo técnico tem um índice de refração sempre maior que o do ar, ok? Então, nos casos do dia a dia, o que é que acontece? Ó? A lente, ó, essa aqui não é uma plana, ó, é plana, e esse lado é a parte de fora, né? É a parte de fora, né? Então, convexo, a parte de fora da colher. O nome dessa lente, a gente aprendeu que é plano convexa, tá? E ela é convergente. Então, sempre que eu tiver essas lentes de bordas finas, tá certo?
no ar, né, porque ela vai ser no material sempre mais denso que o ar, as lentes, ela vai ser convergente, tá certo? E as côncavas vai ser o quê? Divergente. Agora, lógico, isso no ar. Se eu pegar essa lente, vocês estão vendo aí, se eu pegar essa lente aqui, essa lente convexa, e botar dentro de um líquido, dentro de um copo que tem um líquido, tá? E o líquido tiver um índice de refração maior do que ela, então ela deixa de ser convergente. Então, eu estou dizendo isso no ar. Toda lente convexa vai ser convergente. Toda lente côncava vai ser divergente. Então, se o nosso olho, nós vamos estudar isso lá na frente, a ótica da visão, na próxima aula, se a luz vem nos nossos olhos e ela converge para a nossa retina, para formar a imagem, a nossa lente ela é convexa, tá? E ela é mais densa do que o ar, beleza? Ok? Então, pessoal, toda lente convexa no ar, ela vai ser convergente, tá? E toda lente côncava no ar, ela vai ser divergente. A luz vem e espalha, tá? Agora, lógico, toda lente convexa vai ser sempre convergente? Não, vai depender de onde eu colocar ela. Se onde eu colocar ela for mais densa, o índice de refração dela for maior do que o líquido que eu coloquei, ou o meio que eu coloquei, como o ar, que sempre é maior. Então, se o índice de refração da lente for maior, toda convexa é convergente, ok? Agora, se eu pegar essa convexa, eu botei aqui no ar, ela é convergente, botei no líquido aqui, na água, que essa lente aqui, ela tem um índice de refração maior que a água, ela é convergente. Mas se eu botar essa mesma lente no meio em que o líquido lá for mais denso, mais refringente, o índice de refração maior do que o da lente, então ela muda, ela passa a ser divergente. Então, a lente convexa só é convergente se o índice de refração dela for o quê? For o quê, ó? Maior do que o do meio. É importante saber isso. E se eu pego uma lente côncava, tá aqui a lente côncava, tá? Se ela for maior do que o meio, ela é divergente. Não esqueçam isso daí, tá? Então, vou botar aqui, ó, para vocês, tá? Ó, bordas finas. Bordas finas são convexas, tá? Se a lente for maior que o meio, ela é convergente. Bordas espessas estão aqui, ó, são côncavas, tá? Se as espessas, a lente for maior, como nos óculos, ela é divergente. Então, no nosso dia a dia nos óculos, toda lente borda fina convexa, né? Ou borda fina vai ser convergente. Toda lente de borda grossa ou côncava vai ser divergente. Isso nos óculos no dia a dia, quando a gente está com ele aqui, que a gente usando ele no ar. Então, a lente é mais densa, então a convexa é convergente, a espessa ou côncava é divergente. Lógico, se eu mudar, botar num meio que for maior, isso aí muda, como eu já disse a vocês. Se eu botar num líquido com índice de refração maior do que o da lente, a coisa muda. Então, é importante memorizar essa parte aqui. E se mudar o meio, né, e for maior, então a coisa muda o seu pensamento. Basta memorizar a primeira aí, ok? Lembrando que a gente está aqui com vocês. Você pode procurar nossa web TV LCN no Play Store, LCN Luiz Carlos Noronha, a nossa web TV. Você baixa lá no Google, né, no Play Store, nosso aplicativo, e assiste lá aulas pela nossa web TV LCN, ok? Ou solicita nosso cartão. Vou botar aqui o cartão aqui para vocês, ó, nosso pelo Zap, tá? Todo mundo já tem aí, bem conhecido, 84, né? 99820967. É só pedir aí pelo Zap que a gente manda o nosso cartão digital. Você com um toque, baixa, já cai lá na web TV, no aplicativo. Ou então, no outro canto lá, você aperta, tem mais de 1000 aulas já gratuitas lá no nosso blog, de todas as disciplinas, redação, física, Enem, tá certo? Redação, física, biologia, inglês, geografia, todas as matérias lá. 99820967. Nosso Zap do professor Luiz Carlos Noronha. Rio Grande do Norte, Natal é 84, né? Vamos voltar aqui e vamos voltar para a nossa aula de lentes hoje. Pronto, aí veio uma questãozinha aí da FUVEST, ó. Vamos lá. Um objeto decorativo
consiste de um bloco de vidro transparente, de índice de refração igual a 1,4, com a forma de um paralelepípedo, um retângulo, que tem em seu interior uma bolha aproximadamente esférica preenchida com um líquido, também transparente o líquido, de índice de refração N. A figura mostra um perfil do objeto. Nessas condições, quando a luz visível incide perpendicularmente em uma das faces do bloco e atravessa a bolha, o objeto se comporta aproximadamente como... Então, tem uma lente aqui, né? Então, vamos ver, o raio vem aqui, né? Vamos ver o que é que vai acontecer. Olha só, pessoal, como essa bolha aqui ela é esférica, então ela vai ser uma lente, né? Tem um lado esférico, tem até os dois, ela é lente, ok? Então, o que é que vai acontecer? O raio vai vir do ar e entra no vidro, vai vir pelo vidro. O vidro é 1,4. Se esse N desse material, dessa bolha que está formando a lente, se esse N for maior que 1,4, então eu tenho uma lente convergente, porque quando o índice de refração, né, quando o índice de refração dessa lente aqui, ela for maior do que o meio, ela é convergente, porque é uma lente aí que a gente está vendo que ela vai se comportar aí como uma lente convexa, né? Aqui ela vai se comportar mais ou menos, seria mais ou menos uma lente assim, ó. No meio ela é espessa, então ela é convexa. Então a gente aprendeu que toda lente convexa, se o N da lente for maior do que do meio onde ela está no vidro, que é 1,4, se o N for maior que 1,4, ela é convergente. Então, uma lente divergente somente se N for maior que 1,4. Não, se o N da lente for maior do que o do meio que ela está, que é o vidro, ela está imersa no vidro, se for maior, ela é convergente. Então, letra B, uma lente convergente somente se N for maior que 1,4. Ok? Então, eu botei aqui um desenhozinho, o vidro, se o vidro é 1,4, para ela ser convergente, a lente tem que ser maior do que 1,4. É como no nosso óculos, é maior do que o índice de refração do ar, então é sempre convergente a lente convexa, ok? Então, botei aí, um raio vem, ela vai convergir para um ponto, ok? Letra B. Bom, agora vamos ver como é que se encontra a imagem de pequenos objetos colocados aí na lente, tá? Então, vamos lá, ó. Lente convergente, tá? Nossa lente do olho. Depois nós vamos ter uma aula ainda essa semana aí sobre essa parte aí na parte da visão, né? Ok? E vamos ver como é que se corrige aí essa parte de miopia, tudo isso a gente vai estudar aqui. Lente convergente. Então vamos lá. Então vamos estudar primeiro como é que a lente convergente forma a imagem, tá? Depois a gente vai ver na lente divergente. Então vamos lá. Aí a lente convergente depende de onde eu colocar o objeto. Se eu colocar o objeto antes do ponto anteprincipal, eu tenho um tipo de imagem formada em algum lugar. Vamos ver isso daí. Pronto, tá aí, ó. Como é que eu sei que essa lente é convergente? Ah, professor Luiz Carlos Noronha, você disse que tem uma setinha para cima, uma setinha para baixo. Toda vez que vem esse desenho, eu tenho que saber no vestibular, nos concursos, que aí ele está mostrando uma lente convergente, tá certo? E lembra que esse ponto A é chamado de ponto anteprincipal, aqui de foco, aqui de foco, aqui de ponto anteprincipal, e aqui o C, o centro óptico da lente, né? Ok? E o que foi que a gente aprendeu? Que para achar a imagem, eu disse a vocês há pouco tempo, que para achar a imagem eu necessito de 2 daqueles 3 raios que eu mostrei. Todo raio que vem paralelo passa pelo foco, todo raio que passa pelo foco vai paralelo, todo raio que passa pelo centro óptico não sofre desvio. Então, desses 3 raios eu vou necessitar de 2. Ele quer o objeto real antes do ponto principal. Então, ele quer o objeto aqui, ó. Se eu colocar o objeto aqui, onde é que vai aparecer a minha imagem? Turma, não dá para ir do além. Existe um modelo que precisa exatamente daquele raio. Todo raio que vem paralelo passa pelo foco. É isso que a gente vai ver agora, tá? Eu já fiz isso tudinho para você, para não estar fazendo o desenho aqui, é coisa feia. Então, ó, para cá, para cá, para cá. Vem comigo aqui, tá? Ó, coloquei o objeto onde ele mandou, antes do ponto principal. Depois nós vamos ver
depois nós vamos ver no ponto principal, entre o ponto principal e o foco. Quando o objeto estiver no foco, então nós vamos ver vários casos. Esse é o primeiro caso. Entre o foco e a lente, ó, é outro caso. Então a gente vai ver isso tudinho. Mas vamos para o primeiro. O objeto antes do ponto. Está aqui o ponto, ó, ele apareceu aqui antes, né? A gente sempre toma como referência a lente, tá? Como a gente fez lá no espelho, tá? Então, tomando como referência a lente, esse objeto está antes, tá? Então vamos lá, vamos traçar aqueles dois raios e ver. Qual é o primeiro raio que a gente viu? Todo raio que vem em paralelo, sempre saindo aqui do objeto. Eu vou achar a imagem do objeto, saindo aqui da cabecinha dele, que eu vou encontrar a imagem da cabeça, e o resto segue o mesmo procedimento. Então todo raio que vem paralelo passa por onde, hein? Pelo foco. Alguma dúvida aí? Não, na lente convergente, um raio que vem paralelo passa pelo foco. Se fosse divergente, eu ia botar isso para onde? Para cima, ó. Ele vai-se embora. O que passa pelo foco é o prolongamento, passando aqui, ó, pelo foco. Mas isso não é divergente. Aqui é uma convergente. Ele disse que era uma convergente e a gente já sabe, toda vez que aparece apontando para o norte e para o sul ao mesmo tempo, é uma convergente. Ok? Então, olha só, todo raio que vem paralelo passa por onde? Pelo foco. Tudo bem, só que eu necessito de 2 daqueles 3 raios. Vamos achar o outro aí. Opa, botei esse outro aqui, ó. Todo raio que vem, que passa pelo centro óptico da lente, ali pelo meiozinho da lente, ele não sofre desvio, ele vai-se embora. Ora, pessoal, esses 2 raios se encontraram? Se encontraram. Quando os 2 raios de luz se encontram, eu digo que a imagem é real. Observe que no espelho plano da nossa casa, a luz bate e volta. Eles não se encontram, tá? Então, a imagem é chamada virtual, aparece atrás do espelho, ok? Então, aqui os raios se encontraram, então minha imagem será real. Tá aí minha imagem, ó. A linha, botei aí de azulzinho, ó como ficou bonitinho, tá certo? Dá trabalho prepará-lo. Vamos lá? Então, ó, deixa eu só apagar aqui. Voltar rapidamente, ó. Então, se eu tenho um objeto e quero a imagem desse objeto aqui, ó. Quero a imagem desse objeto, eu vou trazer 2 raios. Todo raio que vem paralelo passa pelo foco, todo raio passa pelo centro. Quando eles se encontram, onde eles se encontram, eu tenho a imagem. Tá aí a imagem. Ela é o que? Real. Observe que o objeto estava acima, tá? E agora ele apareceu invertido, então ela é real e invertida. E a gente sabe para o Enem, para concurso, toda a imagem real, ela é invertida, não existe real e direita, tá? Ok? Toda a imagem real é invertida. Professor, e aquela virtual que eu vejo no espelho? Sua cabeça aparece cabeça para baixo, quando você olha no espelho? Não, então ela não é invertida, ela é normal, entenderam? Então toda virtual é direita ou direta. Então aquela imagem do espelho plano que aparece sem ser de cabeça para baixo, a gente diz que ela é direta ou direita, tá? Agora aqui não, a imagem apareceu de cabeça para baixo. Então, e como os raios se encontraram, se é de cabeça para baixo, não pode ser virtual. Então só resta o quê? É real, tá? Muito bem. Então ela é real, invertida e menor. Observe que o objeto aqui, ó, é bem maior e a imagem ficou um pouco menor. Ou seja, se cair no Enem, coloquei o objeto antes do ponto anteprincipal de uma lente. Se ele não pediu o desenho, pedir a figura, você vai marcar essa alternativa. Se não pedir, você vai marcar a letra que tem o quê? A imagem será real, menor e invertida. Então, sempre que o objeto estiver aqui, ó, tomando a lente aqui como referência, que tiver depois do A, depois do ponto principal, como ele está aqui, ó, a imagem será o que? Real, invertida e menor. Você diz, professor, e se ele estiver no ponto A? Aí nós vamos ver agora, que é o segundo caso. Sim, só lembrando que eu botei aqui, ó. Vou falar logo aqui, a gente vai ver isso, nós vamos estudar o olho humano na próxima aula, nós vamos ver o miopia, né? Vamos ver a parte de astigmatismo, vamos ver a parte de correções de lente, vamos ver a equação da lente, mas tudo aos poucos, né? E vamos estudar também máquina fotográfica, vamos estudar o slide, vamos estudar projetor, tá? Vamos ver todos esses aparelhos ópticos também, mas vamos devagarinho.
Isso aqui, pessoal, é o que acontece com o nosso olho humano. Você olha para um prédio enorme, né, e aparece no seu olho aqui para você ver, né, a retina, a luz bate naquele prédio, vem, entra no seu olho. Nós temos uma lente igual a essa aí. Já adiantando, nós vamos ter uma aula sobre o olho humano, mas já adiantando, a nossa lente ela é convexa, ela é convergente, então aquele raio tudinho vem, se une na retina e forma uma imagem bem menor. E isso vai para o nosso cérebro em forma invertida, preste atenção. A gente vê o prédio normal, de cabeça para cima, desculpa aqui que é a didática, né, para ajudar. Mas no nosso olho, na retina, ele é formado de cabeça para baixo, igual como esse caso aí, tá? Só que toda a nossa máquina, né, graças a Deus, é muito complexo aí o ser humano, e a gente consegue chegar no nosso cérebro e a gente acha que está vendo ele normal, de cabeça para cima, mas a imagem, se perguntar isso no Enem, a imagem que se forma na retina é de cabeça para baixo. Isso aí é o nosso olho humano. Aí se perguntar, onde é que está a pessoa que você vê, um prédio que você vê, uma bola que você vê? Está além do ponto anteprincipal da nossa lente, tá certo? Além do ponto anteprincipal. Por isso que o nosso olho consegue deixar o objeto pequeno e faz com que a gente visualize o objeto, ok? Lente convergente. Mas vamos ver qual é o tipo de lente que eu tenho que botar aqui na frente para corrigir a minha quando eu não estou vendo o objeto direito. A gente vai estudar isso aqui também, ok? Então a gente viu lá, ó, se aparecer no Enem um objeto foi colocado além do ponto principal, a imagem será real, invertida e menor. E se for no ponto antes principal, se aparecer lá no Enem dizendo que ele está exatamente lá no ponto antes principal da lente, depois do foco, né? Lá no ponto, o que é que vai acontecer? Se eu colocar um objeto real sobre o ponto antes principal, então vou ter aqui um objeto O agora. Ele não está, tomando a lente como referência, ele não está depois do ponto antes principal, ele está exatamente no ponto antes principal. Como é que vai ficar? Precisa de dois raios. Primeiro, todo raio em paralelo passa pelo foco. Todo raio que passa pelo centro de curvatura da lente não sofre desvio. Se encontraram, se encontraram. Ó, se encontraram, a imagem é o quê? Real, toda vez se encontra real. Veja que ele vai aparecer de cabeça para baixo. Ó. Ele não se encontrou lá em cima, se encontraram aqui embaixo, então invertida. E a gente sabe, toda a imagem real é invertida. Não vou marcar uma opção lá no Enem, real e direito ou real e direta, não. Toda real é invertida. Como toda virtual é direita, toda virtual, espelho plano é sempre virtual, está sempre de cabeça para cima a sua imagem, ok? Beleza? Então tá aí, ó, onde ela se encontrou. Então ela é real, do mesmo tamanho e invertida. Olha que coisa. Então se perguntar no Enem, colocou um objeto e a imagem apareceu do mesmo tamanho numa lente, né? Foi projetada, toda imagem que for projetada numa parede é real, tá? Está passando por uma lente ali, ok? Que está fornecendo uma imagem real, uma lente convergente, ok? Então, pessoal, a imagem real ela pode ser projetada, a virtual não. A única imagem que pode ser projetada é real. Apareceu que projetou a imagem, eu já vou lá nas opções que diz que a imagem é real. Então, ela é real, invertida e do mesmo tamanho, beleza? Terceiro caso, objeto real entre o ponto anteprincipal e o foco. Então a gente está vendo todos os casos. A gente viu aqui, ó, antes, depois do ponto, né, tomando aqui a lente como referência, vimos no ponto anteprincipal o objeto. Agora vamos ver o objeto aqui, ó. Terceiro caso, entre o ponto anteprincipal e o foco. Depois nós vamos ver aqui no foco e depois nós vamos ver aqui, ó, entre o foco e o centro. São os 5 casos possíveis. 1, 2, 3, 4, 5. Nós estamos aí no terceiro. Vimos aqui, além do centro, do ponto, e agora vamos ver aqui, entre o ponto antes principal e o foco. Precisa de quantos raios? Aqueles 2 raios. Primeiro, todo raio bem paralelo passa por onde? Pelo foco. Segundo, todo raio que passa pelo centro aqui não sofre desvio. Pronto. Se encontrar esses 2 raios, se encontraram. Se eles se encontram, é real. Se não se encontra, é virtual. Lembra? A gente vai já ver uma imagem aí virtual para relembrar isso. Mas se os raios se encontraram, a imagem é real. Invertida, toda real invertida. Veja que eles não se encontraram lá em cima. Eles se encontraram aqui embaixo. Ó a imagem aí, real, maior e invertida. Tá certo? Então, pessoal, se eu coloco
se eu coloco um projetor, se eu coloco uma imagenzinha no projetor, ela parece grandona, né? Bem grande lá na tela, né? Tá certo? Então, eu coloquei a imagem aonde? Entre o ponto antes principal e o foco da lente. Quando a gente coloca aqueles projetores, a imagem, ela coloca até de cabeça para baixo, porque ela vai aparecer invertida, então ela aparece normal, de cabeça para cima. Estou usando cabeça para baixo, para cima, didaticamente é melhor, ok? Então o projetor faz isso, ele amplia a imagem, projeta lá no telão, beleza? Ele pega a imagem e coloca uma lente na frente, mas essa imagem está onde? Está no foco da lente? Não. Está depois do ponto principal? Não, senão ela era menor. Está no ponto principal? Não, se aparecer do mesmo tamanho. Você quer projetar, amplificar, ampliar, você tem que lembrar que o objeto está entre o ponto principal e o foco da lente. Eu não posso esquecer isso. Num projetor, tá? Num projetor, o objeto tem que estar entre o ponto principal e o foco. Entre o ponto principal e o foco. Está aqui o objeto. Ok? Real, invertido e maior. E se for agora no foco? Vamos lá. Ah, só lembrando aí, ó. Naquele tempo colocava as fotozinhas, isso é antigo slidezinho, né? Colocava ali a fotozinha, ela parecia ampliada, tá? Enorme, aqueles projetores antigos, beleza? Objeto colocado sobre o foco. Agora, o quarto caso, se eu colocar o objeto aqui, como é que vai ficar se eu colocar o objeto aqui, hein? Olha, eu tenho que saber cada imagem dessa, viu? Ó, primeiro, todo raio que vem paralelo passa por onde? Pelo foco. Já, professor Luiz Carlos Nogueira, já aprendi, graças a Deus. Segundo, todo raio passa pelo centro. Olha, veja que eles estão paralelos. Eles não vão se encontrar. Eles não vão se encontrar. Se esses dois raios não vão se encontrar, tá? Beleza? Eu não vou ter a imagem. A gente diz que a imagem é imprópria, tá? Chama imagem imprópria. Então, quando você coloca o objeto no foco de uma lente e você não consegue achar a imagem, é porque ele está exatamente no foco da lente, tá? Se você botar um objeto num ponto lá próximo da lente e a imagem não aparecer, é porque esse ponto que você botou o objeto foi exatamente o foco, ok? Se eu tenho uma lâmpada aqui e tenho uma lente, eu quero que o raio de luz dessa lâmpada saia aí, paralelo, então eu coloco a lâmpada bem no foco, na frente da lente, né? O retrovisor usa isso muito, mas lá a gente viu em espelhos, né? Espelhos côncavos, quando coloca a lâmpada lá no foco, a luz sai paralela e vem aqueles canhões de luz para show, para entrada de eventos, né? Então, o foco faz com que esse raio saia paralelo, não forma a imagem. Bom, aqui eu botei só uma observação, queimando o objeto usando lente convergente. Então vamos lá, o raio do Sol chega à Terra praticamente paralelo, o que produz uma imagem real do astro no foco da lupa. A lupa é uma lente convergente, geralmente biconvexa. Então os raios solares vêm, ao passar pela lupa, o que é que acontece? Os raios solares vêm em paralelo, ao passar aqui pela nossa lupazinha, ó, eles vão passar e vão se encontrar no mesmo canto. Por isso que a lupa, você pode com a lupa pegar raios solares, ele se encontra no ponto só, que é lá o foco, né? E aí queima, concentra o sol e queima um papel. Ok? Beleza? Então lembre-se que a lupa é uma lente convergente, ela aproxima e faz com que os raios que venham paralelos vão para o foco dela, beleza? Então todo aquele raio, eu botei ali só um raio, mas todos os raios vêm paralelos, vão para o foco, de todos os lados vão para o foco, concentra a energia solar ali e pega fogo. Quinto e o último caso, né? Objeto entre o foco e o centro, a gente já viu aqui, ó. Aqui, depois, né? Tomando a lente como referência, além do ponto principal, foi real invertida em menor. No ponto principal foi real invertida do mesmo tamanho. Entre o ponto e o foco foi real invertida em maior. Então veio aumentando. Menor, mesmo tamanho, maior. No foco não tem imagem, é impróprio. E agora aqui, entre o foco e o centro, é o que a gente vai ver agora. Esse caso é importante. Pronto. Aí, entre o foco e o centro óptico da lente.
quinto e último caso da lente convergente, tá? Então vamos lá. Todo raio que vem paralelo passa pelo foco, ok? Todo raio que vem paralelo passa pelo foco. Todo raio passa pelo centro, não sofre. Eles vão se encontrar aqui, pessoal? Não. Eles não vão se encontrar. Agora, eles não estão paralelos. Observe que os prolongamentos deles aqui, ó, prolongamento desse se encontra, né? Então, se é prolongamento, eu já sei que a imagem vai ser o quê? Virtual, que só é real quando os dois raios se encontram, vinham sempre se encontrando. No foco, ficaram paralelos, não se encontraram. Aí eles não vão se encontrar, os raios efetivos da luz, mas os prolongamentos dele, ó, de um e o prolongamento do outro, ó, se encontrou aí, tá vendo? Ó? Aí a minha imagem, tá? Só que essa imagem foi prolongamento, ela não pode ser projetada, não tem luz para projetar na tela. Então ela é virtual, lógico, tá? De cabeça para cima a gente chama de direita ou direta, tá? E maior, tá aí, maior. Então a lupa aí, ela faz essa parte aí, né? Ela aumenta aí, uma lente convergente, e ela aumenta a imagem, tá? Se você passar os raios todos paralelos, elas vão se encontrar. Aqui foi para achar exatamente, aumentar um microscópio simples, ele usa uma lente convexa, convergente, tá? Borda fina, e aumenta a imagem do objeto, ok? Eu posso utilizar ela, se em vez de só um raio aí eu tenho vários raios paralelos, vão tudo para o foco e queima, é uma outra situação que eu expliquei há pouco tempo para vocês. Então, se perguntar que tipo de lente é uma lupa? Convergente. Se ela está no ar, convexa, de bordas finas, ok? Tá? Tudo bem. E o que mais? O objeto você tem que botar entre o centro da lente e o foco. Se o foco da lente, você tem que botar entre os dois, como está aí, para ampliar a imagem, ok? Tá aí, ó, o olhão aí, ó, tá aí uma lupa, ó. Olha o tamanho do olho aí, ó. Então a imagem virtual, ela não apareceu invertida. Então, se cair na prova um desenho desse aí, que perguntar que tipo de lente é essa, convergente, onde é que está o objeto? Entre o foco e o centro óptico da lente. Não esqueça, tá? Quando ele está aí virtual direita em maior, é entre o foco e o centro óptico da lente. Ok? E vamos ver agora a lente divergente. A gente para um pouco essa aula de hoje, depois da lente divergente, depois a gente vai fazer o exercício. Vamos ter uma outra aula com aqueles cálculos e tudo aí para vocês. Lente divergente. Olha a lente divergente. A convergente, viu que a setinha apontava para o norte e para o sul. Aqui não, todas as duas apontam aí para o centro da lente. Então, quando eu vejo esse desenho aí, eu tenho que memorizar, decorar, faz parte do ensino-aprendizado, eu tenho que memorizar algumas coisas. Essa lente aí aparecendo no Enem, aparecendo em concursos, em vestibulares, ela é divergente, tá? E a divergente eu podia dizer, professor, vai ter 5 casos? Não. Se eu botar o objeto ali, ou no ponto principal, ou entre o ponto e o foco, sempre vai ter a mesma imagem. Como é que eu sei qual é a imagem, professor? Vamos ver agora. Botei aqui esse objeto, preciso de 2 raios. Qual é o primeiro? Todo raio que vem paralelo. Todo raio que vem paralelo passa por onde? Pelo foco. Só que ela é divergente, ela não vem para o foco, ela sobe, né? Então ela vai subir, ó. O que passa é o prolongamento, ok? Lembre-se que é divergente, vai subir, beleza? E todo raio passa pelo centro, não sofre desvio. Pessoal, esses 2 raios vão se encontrar? Não, mas o prolongamento se encontrou, né? Então, ó, tá aí. Então toda a lente divergente foi prolongamento, então é virtual, direita e menor. Então a lente divergente dá menor, a convergente virtual só dá maior, é do olhão, né? Pode dar menor na imagem real que a gente viu naqueles outros casos. Então na virtual a divergente só tem um tipo de imagem, é virtual menor, ok? Nós vamos parar aqui com vocês um pouquinho, depois a gente vai fazer muitos exercícios e ver a parte de matemática aí, o referencial de Gauss, tá? Pessoal, então a gente deu uma aulinha aí para vocês comigo, o professor Luiz Carlos Noronha, tá certo? Estamos sempre com vocês há décadas aí, você pode solicitar o nosso cartão virtual, vou botar aí para vocês o nosso cartão virtual, nós temos uma web TV 24 horas aí do Enem, agora em cima é só aulas ao vivo, a gente entra, aulas gravadas.
Você pode baixar pelo Play Store, tá? Lá no Google, Play Store, Web TV LCN, Luiz Carlos Noronha, Web TV LCN, tá? De Noronha, Luiz Carlos Noronha, LCN, baixa o aplicativo. Já está passando aula lá agora, tá? Aula de química comigo lá. Estamos lá, lógico que gravada, né? Então lá a gente entra ao vivo também. E você pode também solicitar, ó, pelo meu zap, né? 998200967, Natal, Rio Grande do Norte 84. Você pode ir aí e assistir essas aulas aí, ok? Um abraço aí e próxima aula a gente continua aí com vocês aí ao vivo, ok? Fiquem com Deus aí, um grande abraço.